este tempo e que fala aos nossos corações a respeito daquilo para o qual nós fomos alcançados pelo Senhor. Você sabe para que você foi alcançado? Você sabe para que é que Deus alcançou a sua vida? Tem muita gente, queridos, que pensa que Deus alcançou a nossa vida para a gente virar um frequentador de igreja, para virar uma estatística na igreja. Mas a grande verdade, queridos, é que o Senhor não nos alcançou para essas coisas. O Senhor nos alcançou para o seu reino em primeiro lugar, para que nós possamos experimentar as grandezas daquilo que Ele tem para cada um de nós. Mas muitas vezes nós precisamos voltar a relembrar sobre o porquê ou para que nós fomos alcançados pelo Senhor. Então abra sua Bíblia lá em Filipenses, no capítulo 3, no versículo 12. O apóstolo Paulo tem uma explicação para o que eu e você fomos alcançados pelo Senhor. Filipenses, no capítulo 3, no versículo 12. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Amém? Baixe seus olhos, feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Pai, nós te louvamos e bendizemos nesta hora, Pai, e clamamos a tua direção e o teu cuidado sobre as nossas vidas. Tu és o Deus e Senhor que fala todas as coisas. Para o Senhor, Pai, que conhece cada coração, não há nada insondável diante de ti. O Senhor conhece cada pensamento que vai na nossa mente. O Senhor conhece cada situação que nós abrimos a boca para falar, Senhor. Por isso, ó Deus, ministra a tua palavra nesta hora, no poder da tua unção, da tua graça. E eu clamo ao Espírito Santo de Deus, para que a tua presença neste lugar se faça de forma especial e seja revelada a cada um neste tempo, para que em tudo o teu nome seja engrandecido, em nome de Jesus. Amém, queridos. Queridos amados, nós temos que estar sempre lembrando a nossa responsabilidade naquilo em que o Senhor nos alcançou. Deus nos alcançou com um propósito, e este propósito ele é muito claro, ele é muito definido. O Senhor não nos chamou para estar simplesmente descobrindo para que Ele nos chamou. Ele nos chamou e nos deu um propósito, nos deu uma direção. E o apóstolo Paulo, ele tem essa visão, quando ele começa a ministrar aos irmãos, ele fala que ele está sendo aperfeiçoado. Ele declara que ele está num processo de aprendizado. Ele declara que ele está num processo em que ele espera chegar em algum lugar. Ele espera que Deus faça algo sobre a sua vida. E se o apóstolo Paulo, um homem cheio do Espírito Santo de Deus, tinha esta visão, eu acredito que eu e você também devemos ter essa visão. O Senhor está trabalhando na minha e na sua vida, através das nossas dificuldades, dos nossos problemas, mas o Senhor está trabalhando para nos levar a um novo patamar, para nos ensinar algo mais, para fazer com que haja um aperfeiçoamento da sua obra em nossa vida. Não que a obra da cruz não esteja pronta, ela está pronta do ponto de vista de salvação, mas do ponto de vista de santificação, de caminhar com o Senhor, nós precisamos estar sempre progredindo nesta obra. Mas tudo isso tem um alvo e um objetivo, que é pregar, ensinar as boas novas de Jesus a todo aquele que precisa também ser alcançado. O apóstolo Paulo declarou que devemos alcançar aquilo para o qual fomos alcançados. Paulo, quando foi tocado pelo Espírito Santo de Deus, ali na estrada de Damasco, ele teve um momento de encontro com o Senhor, uma experiência única para ele, que mudou completamente a sua vida.
E todas as vezes que Deus encontra a nossa vida, num determinado momento da nossa história, há um encontro incomparável, há um encontro único, e este encontro, queridos, tem um propósito. Nós fomos alcançados para fazer aquilo que o Senhor espera que nós façamos. Então nós entendemos, irmãos, que Jesus nos alcançou não só para nos livrar da condenação eterna, ou nos levar para a glória. Tem muito crente, queridos, que ele fica muito feliz porque o Senhor o libertou da condenação eterna. E essa é uma grande verdade real, que nós podemos glorificar ao Senhor por isso. Ou muitos ainda ficam só focados em que Jesus nos alcançou para nos levar para a sua glória, nos dar a vida eterna, que também é uma coisa maravilhosa. Mas nós estamos aqui na terra, e neste momento em que nós estamos vivendo, que vai passando a cada dia, nós precisamos cumprir o propósito do Senhor sobre a face da terra. Jesus esteve na terra, viveu na terra, e quando Ele vai ao céu, Ele envia o Espírito Santo dEle, para que nós possamos ser capacitados para fazermos a obra do Senhor. Através da igreja que está presente nesta terra, a mão e o braço, o poder do Senhor, a mão do Senhor, os pés de Jesus, a presença de Jesus se faz presente, se faz manifesta. Então, irmãos, o propósito aqui na terra é que nós possamos ser usados por Deus para alcançar. Então Deus coloca alguns alvos diante de cada um de nós. Primeiro, nós precisamos crescer. Se você entra na igreja e você não cresce, você não se torna um crente maduro. Nós precisamos crescer, e nós precisamos deixar o Senhor aperfeiçoar a nossa vida em santidade. Nós vamos sendo confrontados a cada dia, em cada momento, com o nosso modo de pensar, com o nosso modo de falar, com o nosso proceder para com o próximo, e o Senhor vai trabalhando em nossa vida, para que nós sejamos aperfeiçoados em santidade. Mas também o Senhor nos alcançou para que nós possamos buscar ser como Jesus, andar conforme os seus padrões, ser um discípulo de Cristo. No Velho Testamento, Deus dá algumas leis e algumas orientações, pelas quais a pessoa podia querer ser parecida com alguém. Mas no Novo Testamento, o padrão de excelência é Jesus. O padrão de excelência não é o homem A, não é a pessoa B, não é a pessoa C. O padrão de excelência de Deus é Jesus. E se nós falharmos no padrão de excelência, nós falhamos em tudo. Então o trabalhar de Deus na sua vida, na minha vida, não é para eu ser transformado a ser como um outro é. Não é para você ser transformado assim como uma outra pessoa é. Mas é para você ser transformado à imagem e semelhança de Jesus. Com todo o seu poder e a sua glória, Deus está operando em nossas vidas para nos transformar através de sermos discípulos de Cristo, nós sermos transformados à imagem de Jesus. Mas também um outro propósito para o qual o Senhor nos alcançou, é porque nós precisamos frutificar enquanto caminhamos dentro deste processo. Irmãos, o processo de santificação, que vai da regeneração até o processo da glorificação, quando Jesus voltará e levará a sua igreja, este processo intermediário, que começou na regeneração, termina na glorificação, este processo chama-se santificação. E na santificação, irmãos, nós somos chamados a dar frutos. Nós somos chamados a frutificar, nós somos chamados a dar resultados, nós somos chamados a produzir algo para o Senhor. Jesus revela então, irmãos, um plano, que é fazer de cada um de nós suas testemunhas, propagadoras da sua graça, e a nossa vida tem que apontar para isso. Se a vida cristã não apontar para sermos testemunhas de Jesus, nós podemos ser bons frequentadores de igreja, nós podemos ser bons religiosos, mas nós falhamos no propósito do Senhor. Portanto, meu irmão, minha irmã, se você está distante deste propósito, hoje é noite de você sair daqui fortalecido para ser uma testemunha de Cristo por onde quer que você vá. Talvez você possa ter o conceito errado do que é ser uma testemunha de Cristo. Talvez você associe o verbo testemunhar a pregar ou evangelizar. E nós sabemos, irmãos, que quando os apóstolos testemunhavam, pessoas eram evangelizadas. E eles sabiam aproveitar muito bem a oportunidade para pregar a palavra. Mas testemunhar não é pregar, muito menos evangelizar.
Quando os líderes religiosos, irmãos, do judaísmo, tentaram proibir Pedro e João de falarem de Jesus, a resposta dada por eles mostra que eles entendiam muito bem o significado de ser uma testemunha de Cristo. O que é ser uma testemunha de Cristo? Lá em Atos, no capítulo 4, no versículo 20, o apóstolo que está ali ministrando, o apóstolo Pedro e João, eles estão dizendo assim, diante daquele sinédrio que se convocou para poder discutir ali aquela questão dos discípulos. Eles diziam assim: nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Irmãos, o tempo todo aquelas pessoas estavam ministrando às pessoas, não daquilo que eles achavam sobre Jesus, não daquilo que eles pensavam sobre Jesus, mas daquilo que eles tinham visto e ouvido, vivido com Jesus ao longo daqueles 3 anos e meio. Para eles, irmãos, não se tratava simplesmente de pregar, mas sim de contar tudo o que viram e ouviram a respeito de Deus. E é exatamente isso que uma testemunha faz. Quando Paulo, irmãos, foi chamado, Deus disse a ele através do profeta Ananias, um homem que aparece na Bíblia num único versículo, numa única passagem, desconhecida praticamente. Deus diz em Atos 22, 15, Ananias diz assim para Paulo: você será testemunha de Deus a todos os homens daquilo que tem visto e ouvido. Ou seja, o chamado de Paulo não era um chamado para ser pregador eloquente, não era um chamado para ser um batizador, não era um chamado para ser fundadores de muita igreja, mas era para ser um chamado para ser testemunha de Cristo. Amém, queridos? Esse chamado de ser testemunha é algo que impulsionou a vida de Paulo ao longo deste tempo, da sua vida como um todo. Mas o que é uma testemunha, querido? Não sei se você já estudou o processo judicial, mas quando você estuda o processo judicial, você vai ver que uma testemunha é uma pessoa intimada a falar, e não é uma oportunidade que ela tem de apresentar a sua opinião, ou sobre algo, ou uma ideia que ela pensa, mas no dever de falar exatamente tudo o que ela viu, ouviu e presenciou. Ela tem que expor os fatos que ela viveu. Um dos grandes problemas nossos é que ao testemunharmos de Cristo, nós falamos sobre tudo, menos aquilo que Jesus tem feito em nossa vida, menos aquilo que Jesus tem operado sobre nós. Portanto, irmãos, ninguém tem autoridade para testemunhar na base do que os outros viram, e sim naquilo que ele próprio viu. Isso é que é testemunhar. Muita gente vive contando o testemunho que ouviu na televisão, contando o testemunho que ouviu no rádio. Mas mais o testemunho que tem valor, o testemunho que impacta a vida das pessoas, é o que Deus está fazendo na sua vida. E a pergunta que o apóstolo coloca para cada dos seus ouvintes na carta aos Filipenses, é o que é que nos torna aptos a sermos testemunha de Cristo? Como é que eu faço para ser uma testemunha de Cristo? Se eu entrar num curso e me matricular, eu vou conseguir ser uma testemunha de Cristo? E aí ele vai concluir, irmãos, que o que vai fazer com que eu e você sejamos eficazes ao testemunhar Cristo, é o poder do Espírito Santo de Deus operando em nós. A palavra do Senhor diz assim: recebereis poder, em Atos 1:8, receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E aí então o texto diz: e sereis então minhas testemunhas. Há uma ligação clara entre o poder do Espírito Santo vindo sobre a minha vida e o testemunho que eu terei para dar, porque é justamente a ação dele em minha vida que me permitirá mostrar aos outros que Jesus vive em mim. Irmãos, a pior coisa que existe na vida cristã é uma pessoa tentar viver a vida cristã sem a ação do Espírito Santo. A pessoa que tenta viver uma vida cristã sem a ação clara do Espírito Santo em sua vida, diz a palavra do Senhor que ela será uma pessoa inócua, será uma pessoa que vai mostrar alguma coisa, mas no fundo ela é oca, ela é vazia, ela simplesmente decorou, ela não tem aquilo que o Espírito Santo de Deus pode fazer para atacar, para agir sobre a vida de cada pessoa ou uma situação. Portanto, irmãos, o nosso testemunho, quando nós abrimos a nossa boca, isso é fruto de uma parceria entre nós e o Espírito Santo de Deus. Não é uma tarefa unicamente nossa e nem só dele. No boletim que era para estar pronto hoje, tem uma frase que eu coloquei lá de Agostinho, onde ele diz assim: sem Deus nós não podemos, e sem nós Ele não fará.
Sem Deus nós não podemos, sem o Espírito Santo nós não podemos, e sem Ele nós não podemos, e sem nós Ele também não fará. Deus vai usar vidas, pessoas, para alcançar outras vidas e declarar o poder dele sobre a face da terra. Portanto, irmãos, não é uma tarefa nossa e nem só dele. E Jesus falou isso lá em João, no capítulo 15, versículos 26 a 27, quando Jesus está indo para os céus, Jesus está indo embora, terminando o seu ministério na terra, ele convoca os seus discípulos e diz: olha, estou indo para o Pai. Porém, ele diz: quando vier o ajudador, o Paracleto, a quem eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito, e vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Portanto, irmãos, se testemunhar é falar do que vimos ou ouvimos, então o que mais nós precisamos é que o Espírito Santo nos leve a provar o poder de Jesus em nossa vida. Quando você conta para uma pessoa um testemunho de alguém que você ouviu, ele tem um impacto. Mas quando você abre a boca para falar o que Jesus fez na sua vida, o impacto é completamente diferente. Vejo, irmãos, este princípio aparecer também numa outra afirmação, desta vez de Pedro, lá em Atos no capítulo 5, no versículo 32, quando Pedro diz assim: e nós somos testemunhas destas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Que maravilha saber que há um Espírito de Deus operando sobre as nossas vidas, que nós não precisamos fazer força para fazer as coisas, mas nós precisamos abrir a nossa boca, precisamos dispor a nossa vida, e Deus usará a nossa vida, aquilo que está em nossas mãos, para que o nome dele seja glorificado. Um testemunho do poder de Jesus na vida pode ser muito mais eficaz do que a apresentação de um folheto com um plano de salvação. Eu não sou contra distribuir folhetos, devemos distribuir folhetos sim. Não sou contra nós fazermos qualquer ação de evangelismo, devemos fazer. Mas nós precisamos estar atentos às oportunidades que o Espírito Santo nos dará para fazer contato com as pessoas e ministrar a elas aquilo que Jesus realmente faz em nossas vidas. E cá entre nós vou abrir um parênteses. Você sabe por que muita gente não quer ser cristã? Porque muita gente olha para aquilo que nós estamos fazendo, e nem sempre aquilo que nós estamos fazendo está refletindo aquilo que deveria refletir como padrões do reino de Deus para o seu povo. O nosso testemunho enquanto igreja brasileira nos últimos anos tem sido um testemunho tão fraco e tão débil que muitas pessoas estão preferindo outras alternativas. As pessoas estão sedentas para suprir aquele vazio do seu coração, e elas vão buscar aonde tiver a fonte para poder suprir, ainda que essa fonte pareça bonita e não seja, ainda que essa fonte pareça saudável e não seja, elas vão buscar a fonte para suprir o coração. O nosso testemunho, queridos, ele é essencial. A palavra do Senhor diz lá em Hebreus que nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. As pessoas estão olhando para nós, os nossos filhos estão olhando para nós, a esposa está olhando para o marido olhando para a esposa, todos nós estamos olhando para aquilo, como nós nos comportamos, como nós reagimos às dificuldades da vida, aos problemas que nós temos em casa, às situações mais diversas, e elas estão esperando o quê, irmãos? Estão esperando que a nossa ação seja coerente com a palavra de Deus que foi dada para que nós possamos viver por ela. Se o nosso testemunho não é coerente com a palavra de Deus, elas vão olhar para nós e vão dizer: esse tipo de cristão eu não quero ser. O nosso testemunho pode levar pessoas a Cristo ou pode afastar pessoas de Cristo. Talvez você possa me dizer: mas eu não sei evangelizar, eu não tenho a técnica. E eu quero dizer para você que também não existe técnica. A técnica pode fazer você fazer perguntas, a técnica pode fazer você ficar menos inibido, mas no fundo, se a ação do Espírito Santo não estiver presente, a técnica não funciona. Você pode mostrar que Jesus vive em você através daquilo que Ele tem feito na sua vida. O que é que Jesus tem feito na sua vida? Quando você lá em empresa abre a boca para reclamar, você está mostrando o quê? O que Jesus tem feito. Quando você passa do lado dos murmuradores, você está mostrando o que Jesus tem feito.
A nossa boca, a nossa atitude precisa ser coerente com os valores do reino de Deus. Quando você fala que Cristo restaura, transforma, liberta, você pode contar sobre como Cristo restaurou a sua vida, a sua alegria. Eu sei que aqui nós temos muitos testemunhos, porque nenhum de vocês entrou aqui porque quis, nenhum de vocês viria para cá, ou viria servir ao Senhor, simplesmente pela necessidade ou pela vontade. Nós estamos aqui porque Deus tem um plano e Deus tem um propósito em nossa vida. Nós estamos aqui porque o Senhor trocou a nossa natureza, o Senhor mudou o nosso coração, o Senhor fez com que dentro de nós jorrasse a fonte de água viva, e nós não precisamos fazer o esforço para a vida cristã, mas nós precisamos nos submeter completamente ao controle do Espírito Santo de Deus. Quando você fala de que Cristo cura, você pode contar todas as curas que já recebeu, as quais Deus operou através de você. Você está olhando para um homem que não tinha condições de entrar numa universidade, porque aos 7 anos de idade eu fui diagnosticado com uma mancha no cérebro, e o médico disse: esse menino a senhora não põe na escola porque vai ser incapaz de estudar. Mas o Deus que eu e você servimos, o Deus que nos resgatou, o Deus que nos transforma, é o Deus que cura, o Deus que renova, o Deus que opera sinais e maravilhas, e Ele quer usar a sua vida, queridos. O que nós precisamos, queridos, é o poder do Espírito Santo atuando em nossa vida. Foi isso que Jesus se referiu ao dizer que o poder do Espírito Santo desceria sobre nós. Portanto, nós precisamos buscar não só a unção para pregar, unção tem a ver com capacitação para fazer, mas o poder que funciona através de nossas vidas, em nossas vidas, que são duas coisas diferentes. Capacidade para fazer, e no momento que você abre a boca, o poder de Deus agindo na outra pessoa. Isso é uma coisa maravilhosa. Precisamos buscar, queridos, isso em nossa vida. Então, quando abrirmos a nossa boca, estaremos falando não só daquilo que está escrito na palavra de Deus, mas como de tudo aquilo que se tornou real para nossas vidas. Irmãos, existe uma coisa que eu não quero perder jamais. Eu aprendi como missionário isso, e eu não quero perder jamais. Essa alegria de ver pessoas chorando aos pés do Senhor, de ver verdades tão simples da palavra de Deus, entrando no coração das pessoas e fazendo uma grande transformação. Nós podemos dizer, irmãos, que o processo de nos tornar testemunhas envolve 3 estágios distintos. Primeiro, o poder de Deus deve agir em nós. Depois contamos aos outros o que nós experimentamos, e então Deus confirma este testemunho com sinais. Vamos repetir juntos? Primeiro, o poder de Deus deve agir em nós. Depois contamos aos outros o que experimentamos. E então Deus confirma este testemunho com sinais. Glória a Deus. Já falamos então sobre isso, queridos, sobre buscar a ação do poder de Deus em nós. Agora eu quero falar para você sobre a importância de repartir isso com os outros. Tem uma passagem na Bíblia que está lá em Marcos, no capítulo 5, versículos 19 e 20, onde Jesus vai a uma cidade chamada Gadara. E quando Jesus chega naquela cidade, ele encontra um homem que estava endemoniado, possuído por Satanás. E este homem, diz a palavra do Senhor, que ele morava nos túmulos, ele morava nas catacumbas, ele morava no cemitério. Este homem era um homem que tinha uma vida completamente perdida, não havia solução, era um homem violento e, portanto, morava fora da cidade. E quando Jesus chega naquela cidade, aquele homem tem uma oportunidade única de um encontro com Jesus. E Jesus, num único momento, numa ação clara do poder de Deus operando, Jesus libertou completamente aquele homem, a ponto de que toda aquela cidade ficar admirada dele. Lá em Marcos, no capítulo 5, versículo 19, a gente vai ver que Jesus está dizendo àquele homem assim, Jesus não permitiu, mas disse: vai para casa, para a sua família, e anuncie-lhes o quanto o Senhor fez por você, e como teve misericórdia de você. E ele se retirou, pois, e começou a publicar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele, e todos se admiraram.
Irmãos, o que está acontecendo nesse texto aqui? A Bíblia diz, irmãos, que logo após Jesus ter libertado completamente este homem falou: Jesus, eu quero te seguir. Eu quero participar da campanha missionária. Eu quero ir contigo como um discípulo do Senhor. Eu quero fazer a obra que o Senhor tem para mim. Eu quero estar junto contigo. E Jesus disse: muito bom, maravilha esse teu pedido. Só que eu já tenho a equipe pronta aqui no barco, só cabe 12, só cabe 13 aqui no barco, não cabe mais gente. Como é que eu faço para levar mais um? Mas Jesus olha para aquele homem e diz: o seu intento é bom, a sua intenção é boa, então faz na sua terra, faz na sua casa, na sua parentela, seja discípulo aonde você está vivendo, seja discípulo na sua família, seja discípulo na sua cidade, seja discípulo na sua terra, no local de trabalho onde você está, e você vai ver que muitas pessoas ficarão admiradas. Jesus poderia ter carregado aquele homem junto, mas Jesus optou por deixar aquele homem naquela cidade, para que a partir dali, ele pudesse testemunhar aos outros o que Jesus tinha feito em sua vida. Qual era o assunto, irmãos, que este homem deveria abordar ao conversar com as pessoas? A mensagem era única, era dizer que Cristo havia lhe feito, e com isso comunicar o que Deus queria fazer em favor de cada um dos homens. Irmãos, quando nós falamos daquilo que provamos, o impacto é muito maior sobre aqueles que nos ouvem. No início, as pessoas podem ir até Jesus por causa da experiência que você testemunhou, por causa da obra que Jesus fez em sua vida, mas depois isso não vai ser mais necessário, porque elas começarão a ter as suas próprias experiências, e como aconteceu com as pessoas que ouviram o testemunho da mulher samaritana, e por conta disso foram até Jesus. Todos nós conhecemos a história da mulher samaritana. Ela está no poço ao meio-dia buscando água. De repente Jesus chega naquela cidade e Jesus pede para que ela dê água, e aquela mulher diz: o senhor não pode pedir água para uma mulher samaritana. E Jesus diz: olha, se você soubesse quem é que está te pedindo água, você que pediria água para ela. Jesus revela o que está acontecendo na vida daquela mulher. Aquela mulher é impactada, ela sai, vai chamar a sua vizinhança, vai chamar os seus amigos, e o resultado, irmãos, lá em João no capítulo 4, versículos 41 e 42, aquelas pessoas ficam maravilhadas, e elas dizem assim: é por causa da tua palavra, muitos creram, e disseram à mulher: agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Irmãos, quando nós abrimos a nossa boca para falar o que Jesus faz em nossa vida, as pessoas podem até duvidar, mas elas vão querer experimentar aquilo que você experimentou, elas vão querer experimentar o que você está experimentando, e quando elas clamarem para que o Senhor faça isso, Deus fará, e o nome dele será glorificado, queridos. Marcos no capítulo 16, versículos 15 a 20, a palavra do Senhor diz assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo, e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será o quê, queridos? Salvo. Mas quem não crer já será o quê? Condenado. E estes sinais acompanharão a quem, queridos? Os anjos. Acompanhará quem, irmãos? Quem crê neste lugar, queridos? Aleluias. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E olha a coisa mais gostosa aqui, irmãos: e porão as mãos sobre os enfermos, e estes serão o que, queridos? Você crê nisso? Então comece a exercer isso na sua casa, comece a exercer isso no seu local de trabalho. Comece a estender as suas mãos e deixe o poder do Senhor fluir através da sua vida. Pastor, mas eu não tenho esse dom. Você não vai ter, você não sabe se tem até a hora que você começar a usar. E eu vou dizer uma coisa para você, irmãos: Deus não cura por causa de mim, Deus não cura porque eu sou pastor, Deus não cura porque a Nícia é missionária, Ele cura porque Ele ama as pessoas, e Deus quer ver o poder dEle manifestando sobre a face da terra, e Ele vai usar a sua vida. Quando você abrir a sua boca, quando você estender as suas mãos, você pode ter a certeza que quem vai operar não é você, quem vai operar não é o ministro da igreja, mas é o poder do Espírito Santo de Deus.
Ora, o Senhor, depois de lhes haver falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles quem, queridos? Quem são eles aí nessa história? Quem são eles, queridos? Quem são eles, queridos? O que nós somos aqui, irmãos? Somos discípulos ou somos frequentadores de uma igreja? Somos discípulos ou somos frequentadores de uma igreja, irmãos? Se nós somos discípulos, irmãos, nós precisamos fazer a mesma coisa que eles fizeram. E eles fizeram o quê? Eles saíram. Eles não ficaram, eles saíram. E eles começaram a pregar por toda parte. E aí tem uma chave maravilhosa: cooperando com eles Quem é que cooperou com eles, irmãos? Quem é que quer cooperar com você, meu irmão? O Senhor. Cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que os acompanhavam. Irmãos, não fica preocupado com o sinal vai acompanhar. Não fica preocupado com o que vai acontecer porque quando a palavra de Deus é proferida, ela jamais voltará vazia. Pode passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, pode passar meses, pode passar muito tempo, mas a palavra do Senhor não volta vazia, ela retorna e traz o resultado para o qual Deus a enviou. Deus, irmãos, prometeu que Ele conformaria nosso testemunho com mais provas ainda, mas esse processo de nos fazer testemunha segue o ciclo. Primeiro provamos o poder de Deus e temos nossas experiências, depois contamos, e quando testemunhamos o que provamos, Deus fará mais ainda àqueles que nos ouvem. Não é você que vai fazer, é Deus quem vai fazer, é o Senhor quem vai operar. No livro de Atos também nos mostra, irmãos, Deus honrando o testemunho dos apóstolos. Em Atos 4:33, a palavra do Senhor diz assim: com grande poder os apóstolos davam testemunhos da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Diga glória a Deus. Sabe o que é graça, irmãos? Favor imerecido. Quando os apóstolos começaram a sair para ministrar a palavra do Senhor, aqueles homens que eram homens indoutos, eram homens que não eram capacitados pelo homem, aqueles homens começaram a abrir a sua boca no poder do Espírito Santo de Deus, e aonde a palavra deles chegava, o coração das pessoas queimava, aonde a palavra entrava um mover novo de Deus, as coisas aconteciam, para que Deus, irmãos, recebesse muitos filhos para Ele. Para testemunhar com poder, irmãos, é necessário experimentar deste poder, é necessário receber este poder. Quem sabe você está na igreja e você teve uma experiência com o Espírito Santo muito superficial. O Espírito Santo foi aquele que pelo menos selou você no dia do seu que você nasceu de novo. Você já nasceu de novo, está selado pelo Espírito Santo, mas o Espírito Santo não é apenas o selo. O Espírito Santo é o enchimento constante em nossa vida, para o qual nós possamos ser um jarro transbordante da sua unção, da sua presença. Deus não quer, queridos, que nós sejamos um vaso com água parada, porque a água parada fica com limbo, a água parada fede, a água parada não faz efeito nenhum. Mas quando a água que está no vaso, este vaso é transbordante, esta água tem contínuo suprimento, então ela extravasa, ela abençoa todos aqueles que estão em volta, e esta água flui. Portanto, meu irmão, o estágio final é quando, depois de já ter provado o poder de Deus, Ele coopera conosco e apoia o testemunho com mais sinais. Portanto, irmãos, é hora de entendermos a importância de individualmente experimentar o poder de Deus. Se você quer experimentar mais disso, eu vou dar uma receita para você. Não tem curso teológico para experimentar o poder de Deus. O único curso teológico que existe para experimentar o poder de Deus, irmãos, chama-se jejum e oração. Dia 21 de fevereiro, essa igreja, é dia 21, pastor Guilherme? Dia 13 de fevereiro, nesta igreja nós começaremos 21 dias de jejum e oração. Sabe por quê? Vai terminar exatamente no dia 4 de março, que será o dia em que nós começaremos o trabalho de evangelismo aqui no bairro. Irmãos, nenhuma dessas vidas virá para este lugar porque nós somos simpáticos, porque esta igreja é bonita, porque tem gente bonita nessa igreja. Ninguém virá para a igreja por causa disso.
As pessoas virão aqui se o Espírito Santo de Deus as trouxer. Então nesses 21 dias nós vamos orar, buscando o poder de Deus através da palavra em nosso coração. Nós vamos jejuar e nós vamos ficar da parte da manhã até às 6 horas da tarde na água, tomando apenas água, para que nós possamos, irmãos, gastar o tempo que nós gastamos para preparar uma comida. Você gasta 1h30 para preparar a comida, você gasta meia hora para almoçar e 1h30 para lavar a louça da comida. Você já pensou se você pegar 1h30 para ler a palavra de Deus todo dia? Você já parou para pensar se você pegar esse tempo que você gasta para fazer comida, que não agrada a ninguém, todo mundo reclama na tua casa, porque todo dia você tem que ficar inventando uma coisa nova para os outros? Se você pegar esse tempo e você começar a orar e colocar diante do Senhor, eu quero desafiar você como igreja, irmãos. Não é só os jovens que estão entrando nesse propósito, não. É a igreja batista independente aqui no bairro Portão. Uma igreja que nasceu debaixo de jejum, que nasceu debaixo de oração. Uma igreja que vai prevalecer neste bairro, não porque é capacitada, não porque é bonita, mas é porque é ungida pelo Senhor Jesus. É uma igreja poderosa em oração. Eu quero ver esta marca nesta igreja, em nome de Jesus. Você experimentará um poder tremendo, irmãos, porque quando nós jejuamos, nós estamos mortificando a carne, e nós estamos dizendo que para o Senhor, o que importa é o alimento espiritual, que flui através de nossas vidas. O jejum quebra muitas barreiras. Eu não sei quais são as barreiras que você tem, mas eu creio que no jejum, as barreiras serão quebradas em nome de Jesus. O jejum move muita coisa, irmãos. Move o nosso coração para Deus, move algumas circunstâncias. O jejum é muito eficiente, irmãos. Eu quero estimular você a participar disso. Os jovens já estão quase todos comprometidos, 100% comprometidos. Mas eu quero esta igreja, os adultos do domingo à noite, eu quero ver esta igreja entrando no propósito. Eu quero ver esta igreja jejuando. E sabe o que vai acontecer, irmãos? No final de março, se você chegar atrasado na igreja, você vai ter que ficar esperando assistir o culto lá de fora, porque Deus vai encher este lugar. Amém, queridos? Não gostaram disso, não? Não gostar, não, você vai ter que ficar lá de fora, tem que chegar mais cedo da igreja. Não tem problema, a gente faz 2 cultos se encher demais, fica tranquilo. Tem 3 pastores nessa igreja, tem um monte de obreiro nessa igreja, vai vir mais gente para essa igreja, não tem problema nenhum. Mas meu irmão, nós vamos alcançar aquilo para o qual nós fomos alcançados. Nós fomos colocados neste lugar para alcançar esta comunidade do entorno. Aqui tem 50.000 pessoas que não sabem discernir da mão direita e da mão esquerda. Tem 50.000 pessoas que não conhecem Jesus como seu Senhor e Salvador. Tem 50.000 pessoas caminhando para a morte, e eu e você somos os braços de Deus, a boca de Deus para agir neste lugar. E se nós não falarmos, as pedras clamarão, diz o Senhor, e você não terá o teu galardão. Se você recolher a sua mão, se você não abrir a sua boca, Deus não pode usar a sua vida. Deus só usa a vida daquele que se dispõe, meu irmão. Deus só usa a vida daquele que diz: Senhor, conta comigo, eis-me aqui, eu quero fazer a tua obra, eu quero responder ao teu chamado. Senhor, conta comigo. Quantos nessa noite pode dizer: Senhor, conta comigo? Pouco, hein, irmãos? Pouco, hein? Quantos nessa noite pode dizer: Senhor, conta comigo? Melhorou um pouquinho mais. Eu acho que até o fim do culto, até meia-noite, a gente consegue mais gente. Nem que for para a gente ir embora. Quantos dessa noite pode dizer: Jesus, conta com a minha vida? Pastor, mas eu não sei. Eu sei que você não sabe, eu também não sei. Mas o poder de Deus capacita, irmãos. O poder de Deus opera. Deus é fiel para transformar todas as coisas. Deus é fiel para fazer sinais, prodígios e maravilhas. Deus é fiel para honrar aquilo que Ele coloca no nosso coração. Então a palavra do Senhor diz: abre a tua boca que eu encherei. Abre a tua boca que eu encherei. Abre a tua boca que eu encherei, diz o Senhor. A palavra do Senhor diz aí, para terminar, queridos, que depois de 10 dias, os discípulos estavam num lugar, orando, buscando ao Senhor, buscando a capacitação para fazer a obra. E depois de 10 dias de jejum e oração, buscando ao Senhor naquele lugar, foi derramado o Espírito Santo de Deus.
E a Bíblia diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo, não ficaram pela metade, ficaram cheios. E eles começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito concedia o que eles falassem. Fica tranquilo, você não precisa aprender inglês, árabe, não precisa aprender nada não. O que você precisa, talvez é a dificuldade de aprender a língua para conversar com a galera. Talvez a dificuldade para conversar com a vizinha, com o vizinho aqui da igreja. Mas essa outra língua também pode ser, querido, a capacitação que você precisa para abrir a sua boca e falar com o entendimento de Deus, para que a outra pessoa compreenda o que você quer dizer e Deus haja através daquilo que você vai falar. Você pode provar isso em sua vida, querido. Experiências de ser cheio do Espírito Santo vão demonstrar na sua vida que de fato Jesus está vivo e que você está agindo. Então, para concluir, queridos, esse texto que nós lemos por último, ali de Marcos 16:20, ele afirma que quando o Senhor cooperava com eles, Deus está desejoso de cooperar conosco neste lugar. E eu quero convidar o Ministério de Louvor, queridos, para nós cantarmos algo ao Senhor, aquilo que o Espírito Santo de Deus for conduzir. Quem sabe você está na igreja, irmãos, há algum tempo, e você não tem levado pessoas a Cristo. Qual foi a última vez que você falou de Cristo? Qual foi a última vez que você testemunhou na sua casa de Cristo? Ah, pastor, eu tenho falado, mas olha, eles olham para mim, eles não acreditam não, eles falam que eu não sou cristão coisa nenhuma. Então Deus vai te dar hoje a capacitação para você ser um cristão, para você viver a vida cristã, para que o seu falar seja condizente com aquilo que é os valores do reino. E quando você abrir a sua boca, Deus vai usar a sua palavra, através da sua vida, para transformar corações, para transformar vidas e glorificar o nome dEle. Fique em pé comigo em nome de Jesus. Sabe, irmãos, hoje não deu tempo de ministrar, mas eu vou ministrar numa outra oportunidade. Sabe por que nós muitas vezes temos dificuldade de falar de Jesus? Porque nós estamos salvos. E a nossa salvação não corre risco. Do ponto de vista de Deus, não. Está resolvido o problema. E a gente descansa tanto nisso, irmãos, que a gente esquece do para que nós fomos chamados, do para que nós fomos alcançados. E a gente acha que a gente foi alcançado para vir cantar no louvor, a gente foi alcançado para frequentar a igreja, a gente foi alcançado para fazer trabalho. Deus não precisa de operário, irmão. Deus não precisa de mão de obra barata. Deus precisa de discípulos. É diferente. Pastor Guilherme, pode colocar essa frase lá no Martins, que essa frase saiu agora. Deus não precisa de operários, Deus precisa de discípulos. Pode colocar meu nome, que foi para mim que deu. Deus não precisa de operários. Às vezes nós ficamos tão contentes, irmãos, que nós estamos trabalhando tanto para Deus. Deus diz: não, você está fazendo para a igreja Batista Independente, está fazendo para o ministério, para o seu líder. Mas e para mim? Quando é que você está fazendo? E eu vou abordar com você numa outra semana sobre o valor da compaixão. Não perca a cena dos próximos capítulos. Sem compaixão, o poder não flui. Mas por hora vamos ficar só com essa experiência do poder. Nós abençoamos os irmãos que vão distribuir o chá, o pão. Vai ser uma bênção, eles vão ganhar muitas vidas para o Senhor e vão ganhar para o reino de Deus, irmãos. Pessoas que não virão a este lugar, mas serão impactados pela ação daqueles irmãos, entregando um pão e dizendo: o Senhor é fiel, o Senhor honra a sua vida. Mas Deus quer ganhar também pessoas aqui no nosso entorno. Se você fechar os seus olhos e você começar a imaginar, tem 50 mil pessoas das 80 mil aqui do bairro que não conhecem Jesus como seu Senhor e Salvador. E você é o instrumento de Deus, você é a boca de Deus, você é as mãos do Senhor Jesus para ministrar o poder dele sobre esse lugar. Coloque a sua mão para o Senhor, diga assim: Senhor Jesus, eu quero ouvir a tua voz. Senhor Jesus,
Mais alto, irmão. Senhor Jesus, nesta noite eu te ofereço as minhas mãos para ser um canal de cura, de restauração sobre toda aquela pessoa que estiver enferma no meu caminho. Senhor Jesus, eu te ofereço a minha boca para que ela se abra e ela proclame o poder da tua palavra. Senhor Jesus, nesta noite eu entrego nas tuas mãos a minha vida, os meus sentimentos. Eu entrego nas tuas mãos, Senhor, tudo aquilo que eu sou. E eu preciso, Pai, que o Senhor opere sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre o meu trabalho. Oh Espírito Santo de Deus, nós vamos louvar ao Senhor nesta hora, queridos. E na medida que o Espírito Santo de Deus for tocando em sua vida, você que deseja ter uma experiência nova com o Senhor, eu quero que você saia do seu lugar e você venha à frente, porque o Senhor nesta noite vai mudar algo na sua vida. O Senhor vai destampar a sua boca, o Senhor vai destravar a sua mão, o Senhor vai fluir através da sua vida, e o nome do Senhor será glorificado. Nesta noite, Deus quer resgatar a unção missionária desta igreja. Oh, xarabá de cantarabá sandarás. Nesta noite o Senhor quer derramar sobre este lugar um bálsamo de cura, de restauração, para que você faça aquilo que o Senhor tem derramado sobre a sua vida. Oh, aleluias, louvamos ao Senhor. E na medida que o Espírito Santo for tocando na sua vida, vem aqui à frente, porque hoje o Senhor fará algo em você. Louvado é o nome do Senhor. Aleluia. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és da direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Saia do seu lugar. Se você sente que Deus tem algo para a sua vida nesta noite, quem sabe você está travado em uma área da sua vida, você tem tentado, mas não tem conseguido. Você tem dito assim: as pessoas esperam de mim uma mudança, as pessoas esperam de mim algo diferente, mas eu não consigo. Eu estou tentando, mas eu não consigo. Saia do seu lugar e venha à frente, porque hoje o poder do Espírito Santo de Deus vai operar sobre a sua vida, e aquilo que você não conseguia, você vai conseguir. Deus vai fluir através da sua vida. Oh, aleluia. Jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo
pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio está em Jesus. Jesus, eis-me aqui. Jesus, 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 eis-me aqui. Eis-me aqui, eu me rendo aos teus pés. Se renda aos pés do Senhor, querido. Coloque a sua mão no seu coração. Se renda, diga: Senhor Jesus, usa a minha vida. Não seja a partir de hoje, mas eu quem vem agir, mas o Senhor vem agir através das minhas vidas. Onde encontro meu refúgio, Jesus. Oh, aleluia, Senhor Deus. Eis-me aqui. Oh, Espírito Santo, eis-me aqui. Eis a tua igreja, Senhor, nesta hora, prostrada diante de ti. Oh, Espírito Santo de Deus, vai ministrando cura, renovo nesta noite, Pai. Renovo na paixão, compaixão pelas vidas, Pai. Ó Deus, há pessoas aqui que entraram travadas, há pessoas que entraram nesta noite, neste lugar, Senhor, e ainda elas não têm conseguido, mas hoje, nesta noite, o Senhor destrava, nesta noite o Senhor deseja usar a sua vida, e receba em nome de Jesus, o poder do Espírito Santo, o fluir, esta experiência nova com o Senhor vai usar a sua vida, muitas oportunidades o Senhor colocará diante de você, e ao abrir a sua boca, você sentirá o fluir da unção do Santo Espírito sobre você, e o nome do Senhor será glorificado. Por isso, nesta noite, receba cura, nesta noite, receba provisão, nesta noite, receba o poder do Senhor, a capacitação do Espírito Santo, porque você é uma nova criatura, e a palavra do Senhor diz que aqueles que estão em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo, diz o Senhor, será novo em sua vida. Eu profetizo isso sobre você. Receba em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor, querido. Aplauda ao Senhor, porque é o Senhor desta obra que tem levantado a sua vida. Aquilo que era um impedimento, aquilo que era um problema, será bênção para você testemunhar e glorificar. Aleluia. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Aleluia. Aleluia. Oh, Espírito Santo, tu és tão maravilhoso. Oh, xarabade calabandaraçai. Oh, Espírito Santo, continua curando.
Continua passando sobre a sua igreja nesta hora. Senhor, há pessoas ainda que estão com dores, Pai. Senhor, ainda há pessoas para ser curadas nesta noite, neste lugar. Oh, Jesus. Ainda há pessoas que precisam de portas abertas. Senhor, nós queremos testemunhar aquilo que nós vimos, aquilo que os nossos ouvidos ouviram, aquilo que os nossos olhos têm presenciado, Senhor. Não na vida de outra igreja, não na vida de outras pessoas, mas aqui no nosso meio, Senhor. Oh, receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus, meu irmão. Pela fé contemple, pela fé contemple o Senhor fazendo. O Senhor quer cooperar contigo. Você vai abrir a sua boca na segunda-feira e você vai ver que vai fluir rios de água viva. Vai fluir rios de água viva. Você vai enfrentar a dificuldade e você vai ver que você vai resolver de uma forma muito simples, porque o Espírito Santo de Deus está te capacitando. Receba nesta noite, querido. Receba nesta noite. Louvado e santo é o nome do Senhor. Aleluias. 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 Aleluia, Jesus. Queridos, não dá vontade de ir embora, queridos. Não dá vontade de ir embora, queridos. Oh, Jesus. Continua quebrantando a tua igreja, Senhor. Nós não podemos alcançar os perdidos se o nosso coração não estiver quebrantado pelo Senhor. Nós não podemos alcançar o perdido se o nosso coração não amar o perdido. Ah, Senhor, cura a tua igreja, Pai. Cura as nossas vidas, Senhor. Oh Deus, essa igreja que cresceu debaixo de uma lona. Ah, Senhor, essa igreja que cresceu sob muitas vaias, muitas dificuldades, mas cresceu no poder do Teu Santo Espírito. Traz este fogo de volta, Senhor. Aviva a Tua obra, Senhor, nos nossos dias, Pai. A começar dos nossos corações, Jesus. Aleluia, santo, 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 santo é o Teu nome, Jesus. Aleluias. Eu quero que você ore com esta pessoa que está ao seu lado agora. Ore com ela. Oh, Jesus. Ore com esta pessoa. Começa agora o exercício do que você vai fazer na sua casa, o exercício do que você vai fazer amanhã no seu local de trabalho. Estenda as suas mãos. Fale com o Senhor através para esta pessoa. Oh, Jesus. Abra sua boca, ore, ore, ore. Quem sabe você está enfrentando dificuldade no casamento. Quem sabe você está enfrentando uma dificuldade lá, Senhor, em tantas áreas da sua vida. Quem sabe, Pai, vai colocando diante do Senhor. Oh, Espírito Santo. Derrama do teu bálsamo sobre a tua igreja, Senhor. Aleluias, aleluias, aleluias. Oh, Espírito Santo, tua presença é maravilhosa, Espírito Santo de Deus. Tua presença é maravilhosa, Espírito Santo de Deus. Aleluias.
Santo, santo é o teu nome, Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, tu fazes tantas maravilhas, Senhor. Aleluias. Aleluia, Jesus. Oh, Jesus, santo é o teu nome, Senhor. Oh, Espírito Santo, passeia no meio do teu povo, Espírito Santo. Como é maravilhoso sentir a tua presença, Jesus. Oh, Jesus. Essa música diz que o Senhor te ama, querido. Sabe por que nós não temos terminado o culto? Porque o Espírito Santo está passeando no meio da igreja, querido. Os anjos do Senhor estão ministrando sobre a sua vida. Se você não sentiu ainda, sinta isso. Deus ama você, querido. Abrace essa pessoa que está do seu lado. Oh. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. E percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Ele me amou. Ele me ama. Ele me amou. Me ama. Ele 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 me ama. Somos sua herança, Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. 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 Somos sua herança, Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama.
Aleluias. Coloca a sua mão sobre o seu coração. Senhor Jesus, nós te louvamos e engrandecemos, porque o Senhor nos amou e tem nos amado e continuará amando até a consumação dos séculos nesta presente terra, mas também nos amará, nos ama, Senhor, por toda a eternidade. E nós te louvamos, Senhor. Agora, Pai, a nos despedirmos desta noite, pedimos a tua bênção, Pai, sobre o retorno para os nossos lares. Muito obrigado pelo dia abençoado que tivemos. Muito obrigado pela ação do Senhor neste tempo, Pai. Deus, prepara uma semana especial para o teu povo, uma semana cheia do teu Santo Espírito, uma semana do teu operar e do teu agir. Ministra sobre cada vida nesta hora, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todos hoje e eternamente. Receba, Senhor, o nosso louvor, receba o nosso aplauso nesta hora. Louvado e bendito é o teu santo nome. Aleluia, glória a Deus.